Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é, ao mesmo tempo, super antigo e super atual: espiritualidade. Sabe, parece que cada vez mais gente está buscando um sentido que vá além do dia a dia, do material, mas ao mesmo tempo existe uma confusão enorme sobre o que isso realmente significa. Vamos tentar botar um pouco de ordem nisso? Sabe aquela sensação, aquele comichão interno de que deve existir algo mais? Uma busca por propósito, por um significado maior para a vida. É uma inquietação que é super humana e que faz a gente se perguntar: será que a vida é só isso aqui mesmo? Para guiar a nossa conversa, eu separei a nossa jornada em 5 partes, ok? Primeiro, a gente vai tentar definir o que é espiritualidade. Depois, vamos entender a diferença entre isso e religião. Aí, a gente entra na conexão com a saúde, explora como isso funciona para quem não tem religião e, no final, a gente vê umas dicas práticas de como trazer isso para o dia a dia. Bom, vamos lá. Começando pelo começo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar os ponteiros, né? Afinal de contas, o que a gente quer dizer quando fala espiritualidade? Olha, em essência, é basicamente isso. Espiritualidade é essa tendência que a gente tem de buscar um sentido para a vida em coisas que a gente não consegue tocar, sabe? É uma busca por conexão com algo que parece ser maior do que só o nosso eu. E o legal é que essa busca é muito pessoal, não tem um script pronto. E essa busca, ela está crescendo muito fora das caixinhas tradicionais. Para você ter uma ideia, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 20% dos adultos, ou seja, um em cada cinco, já se identifica como espiritual, mas não religioso. Isso é muita gente. Mostra uma mudança cultural bem grande, onde essa busca por sentido está cada vez mais independente. E isso já puxa o nosso próximo ponto, que é onde a maior parte da confusão acontece. Afinal, religião e espiritualidade são a mesma coisa? Muita gente usa como se fosse, mas, na verdade, são caminhos que podem ser bem diferentes. Então, qual é a grande diferença? Pensa assim, ó, a religião costuma ser como um mapa bem detalhado, sabe? Com rotas, regras, dogmas, tudo definido por uma instituição. Já a espiritualidade é mais como uma bússola interna. É a sua busca pessoal por um norte, pela sua verdade, que pode ou não usar um desses mapas já existentes. Mas o mais curioso é que, mesmo sendo diferentes, existem pontos em que esses caminhos se encontram. Essa citação do Martin Luther King Jr., por exemplo, lembra a gente que uma coisa universal, como o amor, é vista como a cola que une tudo em várias tradições. No fim das contas, caminhos diferentes podem sim levar a um lugar muito parecido. Agora a gente vai entrar numa parte que eu acho fascinante: o impacto real e concreto da espiritualidade na nossa saúde. Porque, olha, a ciência está começando a colocar em números aquilo que muitas tradições antigas já diziam há séculos. Isso aqui é um marco, gente. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, hoje coloca o bem-estar espiritual como um dos pilares da saúde, junto com o físico, o mental e o social. Isso muda tudo. Significa que cuidar desse nosso lado mais profundo não é um luxo, é parte fundamental de ter uma vida saudável, de verdade. E não é só teoria, não. Tem pesquisa séria rolando. Um estudo bem recente, de 2023, publicado numa revista científica, foi investigar justamente o papel da espiritualidade no tratamento da depressão. E os resultados são muito promissores, viu? Eles mostram como ter um senso de propósito pode ser um fator de proteção poderoso para a nossa saúde mental. Resumindo a ópera, os benefícios são bem claros. Práticas espirituais podem ajudar a diminuir sintomas de depressão, aumentar nossa capacidade de superar desafios, nosso otimismo, mas o ponto-chave talvez seja esse último: fomentar um senso de propósito e esperança. Isso funciona como uma âncora, sabe, que segura a gente nos momentos difíceis. Ok, mas e quem não tem uma religião? Dá para ter uma vida espiritual rica, profunda, sem seguir nenhuma doutrina específica? A resposta, que tem ganhado cada vez mais força, é um sonoro sim. Essa frase do neurocientista Sam Harris é quase um soco no estômago, né? Mas ela vai direto ao ponto da espiritualidade secular. A ideia aqui é que a jornada espiritual pode ser, na verdade, uma investigação da nossa própria mente, na nossa consciência, sem precisar de nenhuma crença sobrenatural. Basicamente, o que o Harris defende é que a gente pode investigar nossa própria mente para entender quem somos. E ao fazer isso, a gente percebe que essa noção de um eu fixo, separado de todo o resto, talvez seja só uma construção da nossa cabeça, uma espécie de ilusão. E a meditação, por exemplo, seria uma ferramenta para perceber isso na prática.
Ou seja, o ponto central é que aquelas experiências que as pessoas descrevem como transcendentais, aquela sensação de ir além de si mesmo, de se conectar com algo maior, não são exclusividade de nenhuma religião. Elas estão acessíveis a qualquer pessoa que se dispõe a explorar a própria mente de forma contemplativa, racional. Certo, chegamos na parte prática. Muito bonito tudo isso, mas e aí? Como é que a gente cultiva essa dimensão no meio da correria do dia a dia? Bom, existem vários caminhos, bem mais simples do que parecem. A gente pode pensar em 5 práticas. Tem aquelas voltadas para dentro, como o perdão, perdoar os outros e a si mesmo, e a meditação ou a oração, que é para acalmar a mente. Tem as práticas voltadas para fora, como a gratidão, que é treinar o olhar para ver o que é de bom, e a caridade, que é se conectar com o outro. E, por fim, se conectar com a natureza, que sempre lembra a gente de que fazemos parte de um todo muito maior. E com isso, a gente encerra a nossa exploração. O que a gente viu é que a espiritualidade, seja dentro de uma religião ou fora dela, é, no fundo, uma jornada muito pessoal em busca de significado. Então, a pergunta final não é se existe um caminho, mas por onde cada um decide começar a sua própria jornada.